Beleza. Vamos lá, então, gente. A primeira coisa que eu preciso, antes da gente começar, tenham na mente de vocês os conceitos que a gente viu na aula anterior. Eu não entendi nada que ele falou de pâncreas. Eu não entendi nada que ele falou. Eu não consigo ver nada nessa ecografia. Deleta tudo o que você acha que não sabe da sua cabeça. Quebra essa muralha de que você não entende nada de abdômen. Aqui, ó. Gente, os microfones, por favor. E prestem atenção em qualquer detalhe que vocês não estejam vendo na imagem e eu esteja mostrando, vocês me param e a gente vê de novo, tá? Vamos aprender do zero as imagens que estão aqui, para a gente tentar ver o máximo de coisas possível. Então, a primeira coisa, você precisa saber, porque é questão quase certa de prova, o quê? Numa radiografia de abdômen, o que você tem que ver? Quais são os padrões de normalidade que você tem que ver? Então, você precisa ver o padrão dos gases. Então, você tem que pensar o quê? Bom, eu estou no abdômen e no abdômen existe gás, né? Então, esse gás, ele vai fazer alguns padrões específicos que a gente vai ver. Então, por isso, existe um padrão geral dos gases. Descartar possibilidade de ar extraluminal. O que isso quer dizer? Você tem que entender que esse ar vai estar dentro das vísceras, e as vísceras têm uma luz. Então, se esse ar está fora dessa luz, está fora do luminal, você vai ter um neumoperitoneu. Você vai ter um ar na cavidade abdominal que não deveria estar lá, e isso pode acabar despregando o seu diafragma. Então, um ar fora da luz das vísceras não é normal. Descartar calcificações anômalas. Por que ele fala isso? Porque existem calcificações que são normais. Existem calcificações que são esperadas. Por isso que você precisa saber quais são os normais para você poder descartar que é uma anômala. Descartar massas com densidade de partes blandas. Então, você precisa ter entendido o que a gente falou lá na aula de generalidade. Como é que está uma parte blanda numa radiografia? Radiopaca. Quanto mais blanda, mais radiopaca. Quanto maior a quantidade de água nesse órgão, mais radiopaco, tá? E o ar, negro. E as patologias ósseas? Então, vamos lá. O padrão geral dos gases. O que a gente precisa entender? Você precisa entender que a gente tem o estômago, as asas delgadas e o marco colônico. Ai, Giovana, eu não consigo ver nada, meu Deus, parece que eu tô vendo que grego na minha frente. Ó, primeira coisa que eu tenho que te falar, se você não sabe anatomia direitinho, fica mais difícil mesmo, se você não lembra onde é que tá cada parte, e, enfim, não tem como você parar a sua vida para voltar a estudar anatomia, assim, para poder reavivar os conhecimentos. Mas, o que você precisa saber? Se o fígado tá aqui, esse aqui é o fígado, tá? Aqui eu tenho o quê? O estômago. Mais ou menos aí nessa posição eu tenho o estômago. Aqui, então, eu tenho o cólon ascendente. Se o fígado tá ali, aqui vai ser a flexura cólica, vai ser a flexura cólica direita. Aqui, mais ou menos, o cólon transverso, cólon descendente. Isso anatomicamente falando, para você poder se localizar nas bolhas, nos gases. E aí, aqui no meio é quem? Intestino delgado. Aqui no meio, o intestino delgado. Então, gente, o que você precisa se localizar? Onde é que está cada órgão? Não adianta você achar que você vai saber o que é uma distensão, o que é uma dilatação, se você não sabe nem onde é que está o órgão. Então, pega a anatomia do seu abdômen e divide de novo, desenha de novo, para você se localizar. Bom, então, agora a gente já sabe onde é que está cada órgão. Então, eu preciso ter um padrão geral de gás do estômago. Está aqui ele. Esse estômago está vazio. E se ele tivesse com um líquido ou com comida, você ia ter um padrão aqui que ia ter um não sei se é o nome do negócio, a gente vai ver já já.
Que você tem ar e você tem líquido, tá? A gente vai ver esse nome já já. E Hidroaéreo? aí, é um hidroaéreo. É um hidroaéreo. Um padrão hidroaéreo, né? É que existe um nome específico, mas enfim, é um padrão hidroaéreo. Vamos assumir com esse nome, que é esse nome que vai aparecer para gente. O que é um padrão hidroaéreo, então? O padrão hidroaéreo vai ser, por exemplo, no estômago, quando você tem uma parte de comida sólida ou líquida, e o ar. Como que você sabe isso? Como que você sabe? Vamos lá. Vamos dizer que você tem um copo d'água. Aqui em cima é ar, em cima é ar, e aqui assim tá a água. Se esse copo está em pé, esse aqui é o copo em pé, beleza? Se esse copo está em pé, qual é a chance dessa água não estar desse jeito? Zero. Não existe chance. Então, finge que agora esse copo é uma cavidade, é um estômago. Então, se a pessoa está de pé, que é o indicado, esse ar vai estar assim. Vamos dizer que agora ela deitou. A pessoa deitou. Deitou para o lado esquerdo. Esse padrão, ele vai mudar um pouquinho, mas sempre vai ter uma linha bem delimitada entre o ar e o líquido ou comida, tá? Então, assim, se mantenham a calma, não é difícil, esses conceitos básicos não são difíceis, se você manter a calma. Aí, as asas delgadas. Outra coisa que eu quero falar para vocês. No intestino grosso, qual é a chance de você ter gás? É menor do que a chance de você ter gás no seu intestino delgado, tá? Por quê? Ou no seu intestino grosso, desculpa. Porque na asa delgada você vai ter maior quantidade de água junto com o bolo fecal. Bolo fecal. Você tem uma maior quantidade. Por quê? Porque é lá no intestino delgado que você faz a absorção de maior quantidade de água e nutrientes, tá? E no cólon, o que você vai fazer? Terminar de absorver essa água. Então, é lógico, você vai ver o padrão colônico aqui, que é esse padrão que ele está te mostrando, mas você pode não ver. E tá tudo bem, é normal também. Então, a identificação do abdômen normal. Isso aqui, gente, vocês têm que saber, de trás para frente. A gente já falou, mas ele fala de novo. O padrão do gás, gás desses lugares que a gente já falou que tem gás. Ar extraluminal, tem ou não tem? Nesse caso aqui, uma radiografia normal não tem. Calcificações, as calcificações que tem aqui são as calcificações normais dos ossos. Massas e tecidos blandos. Você precisa observar tudo isso. Aí, a distribuição normal do gás e do líquido no abdômen, que era o que a gente estava falando do padrão hidroaéreo, tá? Então, assim, eu sei que é difícil de ver, eu sei que às vezes a gente precisa de muita imaginação, mas lembra que eu falei para vocês que vocês precisam ter uma ideia da anatomia que está acontecendo. Então, vamos lá, ele vai te falar do estômago primeiro. Onde que vai estar o estômago, mais ou menos? Mais ou menos nessa localização aqui. É mais ou menos aqui que está o estômago. Isso daqui vai ser o intestino que ele vai estar mais dilatado. Isso daqui não é normal, vai estar mais dilatado. E a gente vai falar mais lá na frente dessas válvulas aqui, ó, que elas aparecem mais quando está dilatado. Aí o que acontece? O estômago normalmente contém gás? Sim. Normalmente contém níveis hidroaéreos? Sim. Por quê? Porque ele pode ter alimento. Então o estômago está aqui. Vocês estão vendo uma linha bem discreta aqui, ó. E essa parte de baixo é mais opaca do que essa. Essa de cima é mais lúcida. O que isso quer dizer? Que provavelmente essa parte de cima é mais ar e essa parte de baixo pode conter uma quantidade de líquido ou de alguma substância sólida. Ai, Giovana, não consigo ver. Se esforce um pouquinho. Eu sei que é difícil, mas você precisa chegar bem pertinho da imagem e tentar ver o que eu estou falando, para você poder entender junto. Beleza, o estômago foi. Tem hidroaéreo normalmente, tem gás normalmente. E no intestino delgado? No intestino delgado tem normalmente gás? Sim, 2 ou 3 asas. O intestino delgado vai ser essa que eu gritei aqui, ó. Ele está dilatado. Lembra que eu falei para vocês que o normal vai ser ele estar mais ou menos aqui no meio, né?
mas ele está com uma dilatação aqui. Isso aqui não é normal. Mas o que é normal que ele está te falando? Você ter gás, a gente vai ver mais para frente. Nessa daqui é mais difícil de ver. Mas se você ver isso aqui, ó, vocês estão vendo que isso aqui é uma bolinha de gás. E quem é que está aqui no meio? É o duodeno. É o intestino delgado. O duodeno não, o intestino delgado. Ó, aqui também é intestino delgado. Veja com calma a imagem. Então, é normal você ter gás nessa região. Aí, nível hidroaéreo. Lembra que eu falei para vocês que é normal também ter nível hidroaéreo no duodeno? Por quê? Porque lá vai ter uma maior quantidade de água. Já no intestino grosso, você tem gás, sim, especialmente no segmento, nesse segmento aqui, ó. Sigmoide, aqui é o descendente ainda, né? Mas quando você chega já na altura aqui da pelvis, ele já vai se tornando sigmoide e reto, né? E ele tá te falando que a maior quantidade de gás, maior quantidade, ele não tá te falando que só tem lá, mas a maior quantidade de gás vai ser no segmento reto sigmoide. E se tem nível hidroaéreo? Não. Por que não tem? Por causa da quantidade de água nesse bolo fecal, que já vai ser muito mais sólido do que no intestino delgado. Então, gente, isso é questão de prova com certeza, tá? Por quê? Qual que é a chance dele não te perguntar um raio-x normal de abdômen? Ele precisa que você saiba. Então, você tem que saber que nível hidroaéreo, você precisa de água. Primeira coisa. Então, onde é que você vai ter maior quantidade de água? Líquido, estômago e intestino delgado. Intestino grosso, não, tá? Aí, agora pronto. Ele tá te falando do nível hidroaéreo. E vocês precisam lembrar do que a gente estava falando, da divisão, né? Da divisão entre o líquido e o gás. O que ele fala aqui? Para visualizar um nível hidroaéreo nas radiografias convencionais, há que contar com ar, se o nível é hidroaéreo. Tem que ter ar. E tem que ter o quê? Líquido. Então, ar e líquido. Essa não tem como errar. Outra coisa. O feixe de raio-x horizontal, paralelo ao plano do solo. Isso ele repete em todas as aulas de abdômen dele. As interfaces ar líquido não podem visualizar-se em radiografias convencionais que se obtêm por raios verticais. Não entendi nada. Então, se acalma. O que a gente vai fazer? Nosso copinho lá com água, certo? E aí o nosso copo virou uma cavidade. Aqui é ar e aqui é líquido. Vamos dizer que você vai fazer raio-x vertical. Você concorda comigo que o raio-x vertical vem daqui o raio, né? Verticalmente. Ou daqui de baixo, verticalmente. Se ele vem ou de cima ou de baixo, e o ar, ele é raio lúcido, você concorda comigo que ele vai passar pelo ar e vai te dar a imagem só do líquido. Por quê? Porque ele vai atravessar verticalmente essa víscera, esse estômago, por exemplo, e não vai te dar o que está ali, ar e líquido. Ele vai te dar só o líquido, porque ele atravessa direto esse ar. Já se você pega e manda feixe horizontal, aqui é o solo. Por isso que ele fala paralelo ao solo. Então, se esse raio-x vem assim, opa, aí não, aí você consegue um padrão hidroaéreo. Por quê? Porque você consegue pegar de frente esse padrão, você consegue pegar de frente esse órgão, certo? Giovana, e quando que eu tive... Oi. Isso explica a razão por que não vê o nível hidroaéreo no raio-x onde o paciente está em decúbito, não é isso? Sim, mas ainda existe a chance da gente ver um nível hidroaéreo em paciente em decúbito para o lado esquerdo. Ele cita isso. Quando o paciente está em decúbito para o lado esquerdo, você consegue ver o nível hidroaéreo. Sim, sim. Mas assim, às vezes, o que eu me perguntei? Uai, mas e quando é que eu vou fazer uma radiografia que a incidência vai ser vertical? Né? Ele não fala isso na aula dele, tá? Então, se alguém se fez essa pergunta, a resposta não tenho, porque ele não deu na aula dele. Mas o que eu imagino?
Quando, por exemplo, você precisa fazer alguma imagem de, por exemplo, de crânio, qualquer coisa assim, mas ele não falou na aula dele, tá? Então, o que você vai se atentar? Você vai se atentar que o nível hidroaéreo ele vai aparecer com a pessoa, pode estar em pé, ou pode estar deitado. O que você tem que... Ele não te falou da posição da pessoa, ele te falou da posição do raio-x, que tem que ser paralelo ao solo. Então, se ele coloca um verdadeiro e falso para você. Os níveis hidroaéreos podem se observar com pessoas em pé, ponto. É verdadeiro, pode se observar com pessoas em pé. Agora, se ele coloca a posição do raio-x junto, você tem que observar que ele tem que te especificar que essa posição do raio-x é paralelo ao solo. O raio-x é horizontal, tá? Alguém tem alguma dúvida com isso aqui? Que o raio-x tem que ser horizontal? Não, né? Não. Não, Gi, obrigada. Maravilha, vamos lá. Calcificações abdominais. Outra vez, gente, leia tudo que está falando aqui. Vamos ver junto. Vamos lá. Primeiro, essa parte aqui da nossa esquerda. Vamos lá. Flebolitos. Então, gente, a seta está te indicando o que é o flebolito. Essa bolinha é igual a essa, é igual a essa, é igual a essa. O que é isso? São calcificações redondeadas e pequenas que correspondem aos trombos venosos calcificados, que aparecem em relação com o envelhecimento, com maior frequência nas venas pélvicas das mulheres. Lembra que quando a gente estudou TEP, esse trombo era mais facilmente formado nas venas profundas ou nas venas pélvicas, ilíacas, certo? Então, assim, não se esqueçam disso. É por isso que essas calcificações, esses flebolitos, são mais frequentes aí, porque aí é onde se forma a maior quantidade de trombo. E se esse trombo nunca sai daí, ele vai calcificar aí, ele vai, vamos dizer assim, não tem outra palavra, é calcificar mesmo, e aí vira esse flebolito. Tem outro nome? Não, é flebolito. Aí, apresentam classicamente um centro transparente. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu fiz o contorno vermelho e dentro vocês conseguem ver que é mais raio lúcido do que no borde. Ou seja, vamos ver aqui. Esse aqui de baixo, ó. Esse aqui que eu estou circulando agora. Vocês conseguem ver que a bordinha dele é gris e o centro dele é mais raio lúcido. É isso que ele quer dizer, que a característica desses flebolitos é essa. Eles são mais radioopacos por fora e têm um centro bem marcado, tá? Então, nas venas pélvicas, os flebolitos se consideram calcificações incidentais e não patológicas, mas é possível chegar a confundi-los com cálculos uretrais. Como que você vai fazer para não confundir? Ele fala isso na aula dele. O cálculo uretral, ele vai ser maciço. Ele não vai ter esse miolinho raio lúcido. Ele vai ser totalmente branquinho. Por isso que você não vai confundir. Ah, Giovana, mas os outros não tem o miolinho preto. Aí o que você vai ter que ver? A posição anatômica, o órgão, né? E aí, geralmente, quando você vê, mais ou menos aqui você tem o rim, mais ou menos, tá? Aí você vai ter que ver o quê? O ureter, para ver se isso é um cálculo renal ou se isso é um flebolito, tá? Aí, o cartílago costal calcificado. Aí, gente, vamos prestar atenção. Cartílago costal se situa, se localiza. Cartílago costal está lá nas costilhas. É a extensão das costilhas para chegar no esternão. Beleza. Então, a calcificação desses cartílagos costais, que é o que está nesse círculo branco aqui, ó, se associa ao envelhecimento. E apesar de que não é uma calcificação abdominal verdadeira, em ocasiões pode confundir-se com cálculos quando aparece sobreposta ao rim ou em uma região da vesícula biliar. Aí o que acontece? Eu fui uma que fiz uma pergunta. Como é que pode uma calcificação lá da costela me confundir com uma calcificação lá do rim ou da vesícula, pelo amor de Deus, que está uma coisa lá em cima, outra coisa lá embaixo? Então, o que acontece? Ele
colocou uma imagem, ele não colocou aqui, ele colocou na aula dele. Mas em qualquer Google que você der, tipo, divisão do abdômen, qualquer coisa assim, você vai ver o quê? O seu tórax, ele tem as costilhas um pouco mais para baixo, né? Ele tem as costilhas flotantes e tudo. Mas o que acontece? O último cartílago costal que chega ao esternão, ele pega, sim, uma parte que na radiografia parece pegar uma parte do abdômen. Eu sei que está separado pelo diafragma, mas o que acontece? Na radiografia, impressiona estar na altura do fígado, ou mais ou menos na altura do rim. Impressiona estar, tá? A gente só tem mais 10 minutos. Então, o que acontece? Vocês entendem? Se vocês não lembram, tentem olhar essas figuras onde te mostram a caixa torácica com o fígado e tal, porque o que acontece? Você, do lado direito, você pode confundir essa calcificação com a vesícula, porque quando o raio-x bate, impressiona ser da vesícula. Já do lado esquerdo, que o rim está um pouquinho mais para cima, isso pode impressionar ser algum cálculo renal, tá? Mas não quer dizer que é. Só está te dizendo que impressiona ser. Aí ele vai te dizer, o cartílago calcificado tende a apresentar um aspecto amorfo e moteado como é que eu posso explicar isso? Enfim, amorfo. Pensa assim, não tem uma forma definida, tá? Vocês estão vendo aqui o cartílago costal calcificado. Que dia que isso aqui parece com um cálculo de alguma coisa, gente? Não parece. O que acontece? Vamos dizer que você viu justo esse aqui, ó. Ah, bom, esse aqui pode parecer. Aí o que acontece? Você precisa pedir os exames complementares e tal, mas enfim. É só para te situar aqui. A costilha vai ter um padrão mais amorfo de calcificação do que as calcificações de cálculo, tá? Dos cristais. Aqui, gente. Então, no raio-x de abdômen, aqui tem 13 pontos. Precisa ter noção dos 13 pontos. Porque você já pensou? Se fosse uma prova lá presencial, né? E ele te coloca uma figura na prova com os 13 pontos para você colocar. Ou, sei lá, coloca 4, justo os 4 você não conseguiu ver. Então, vamos lá. O 1, costilhas. Qualquer costilha, não precisa saber o número. Qualquer costilha. O 2, corpo vertebral, tá? O 2, qualquer uma dessas aqui pode ser corpo vertebral. O 3, então o 3 está bem aqui assim, ó. Ar da câmara gástrica. Giovana, eu não consigo ver nada. Então você vai chegar mais pertinho aí do seu computador e você vai ver que bem aqui assim, você está tendo uma delimitação um pouquinho menos opaca, e aí é a sua câmara gástrica. E lembra, gente, lembra que por mais que ele esteja ali um pouquinho para trás da costilha, o que acontece? Ele está separado pelo diafragma, não quer dizer que ele está no tórax. Aí, o 4, gás do cólon, né? Isso aqui é gás do cólon. Qual que é esse cólon? Descendente, né? Aí, ele fala aqui do ângulo esplênico. Por quê? Porque desse lado esquerdo, a gente vai ter aqui o baço. Beleza. Aí a gente tem gás no cólon transverso. Nossa, eu não tô vendo. Mas vamos lá. Ele tá te falando o número 5. Número 5 aqui, cólon transverso. Aqui. Nossa, mas ele sobe lá, assim. Realmente, esse daqui tá um pouco difícil de ver. Mas o que você tem que você tem que tentar lembrar? Que esse ar aqui, ele continua com essa setinha aqui. Ó, esse ar aqui do lado direito se continua com esse aqui. Então, assim, vocês precisam ter a imaginação junto comigo, porque isso aqui você precisa fazer a massagem aí da imaginação. Então, se desse lado aqui eu tenho o ascendente, ele se continua com o transverso. Eu sei que o transverso está fazendo uma subida aqui muito alta, que geralmente não é assim, mas nessa radiografia está assim. Aí, o 6, gás no cólon sigmoide, então a gente sabe que depois do transverso vem o sigmoide. Esse gás aqui tá bem no chucuruquinho aqui, ó.
7, o sacro. 7, pelo amor de Deus, né? O 7 é fácil. O 8, a articulação. O 9, a cabeça do fêmur. Essa coisa de osso aqui é muito fácil da gente ver, tá? O 10 vai ser esse moteado secal. É lá na porção do cego. Mais ou menos por aqui assim. A porção do cego. Eu sei que não dá para ver, gente. O que acontece? Vamos dizer que ele te coloca uma seta dessa. Você precisa usar o conceito anatômico, tá? Para saber o que ele está te pedindo. Ah, mas aí o cego você continua com o ascendente. Como é que eu vou saber o que ele quer? Pela posição, gente. Lá na pelve vai ser cólon, ou vai ser cego. Um pouquinho mais para cima da pelve vai ser já cólon ascendente. Da mesma maneira como se ele te pergunta aqui na altura do 5, bem aqui assim, ó, bem aqui assim. Se ele te pergunta aqui, vai ser cólon descendente. Se ele te pergunta aqui, já vai ser sigmoide, tá? Daí, 11 cresta ilíaca, 12. Cadê o 12? Gás no cólon, ângulo hepático. Lembra que essa radiopacidade aqui é o fígado. Se aqui é o fígado, o cólon está fazendo aqui a flexura cólica direita. Por isso que esse gás aqui é o gás do cólon, do ângulo hepático. E a linha do Pessoas. Essa linha, gente, nesse raio-x não está tão bom de ver. Mas eu não vou riscar. Bom, se eu não riscar, vocês não vão ver, né? Eu vou circular, então. Bem nessa área que eu vou circular, aqui assim. Se vocês olharem no meio, eu vou pontilhar aqui onde é que está essa linha. Um pouquinho menos opaca essa linha. Essa linha um pouquinho menos opaca é a linha do Pessoas. Isso você precisa saber, tá? Precisa. A linha do Pessoas você precisa saber. Então, vamos lá. Dessas 13 coisas, o que é o mais provável dele querer que você saiba? Os gases. Então, gás da câmara gástrica, gás do cólon do ângulo esplênico e o do ângulo hepático, tá? O gás do transverso, nesse caso, está um pouquinho mais difícil de ver, mas dá para ver, tá? E essas coisas ósseas, o que eu acredito que ele possa perguntar? Ele vai se atentar mais, por exemplo, nos corpos vertebrais, nas costilhas e tal. Acho difícil que ele vá ir para a cabeça de fêmur, essas coisas. Mas, enfim, se ele pedir, você já sabe. Tem esses 13 parâmetros aí para a gente considerar um raio-x de abdômen, o que tem um raio-x de abdômen. Agora, esse raio-x não é um raio-x excelente. Um raio-x excelente, você teria que ter o quê? A aparição dos senos costofrênicos, tá? Até a pelvis. Então, raio-x de abdômen padrão ouro é o quê? Seno costofrênico até a pelvis, tá? Agora lascou. Agora, Giovana, você vai... Como que você vai me explicar isso aí? Então, agora vocês vão respirar. A gente tem 2 minutos e vão gastar com esse slide aqui. O que a gente vai ver aqui? Ele está te dizendo que é uma apendicite. A primeira coisa que você vai fazer, se localizar anatomicamente, tá? Então, você vai se localizar anatomicamente. Onde é que fica o apêndice? O apêndice fica lá pertinho do cérebro. Fica lá. Ou anterior, ou posterior, ou 21. Aquele monte de posição anatômica do apêndice que você agora não tem que saber. Você tem que saber onde que ele está ali. Beleza, já sei que ele está ali no cego. Então, ele está te dizendo aqui, imagem longitudinal do apêndice com o incremento do fluxo das suas paredes e imagem Doppler colorida. Colorida dá na mesma. Primeira coisa, essa ecografia Doppler é para mostrar justamente o fluxo sanguíneo. Quando você tem um processo inflamatório, o fluxo sanguíneo naquele local aumenta. Por isso que você faz o Doppler, para comprovar justamente isso. O fluxo sanguíneo está aumentado nessa região. Tá? E aí, o que acontece? Ele vai te dizer. Na verdade, ele não fala aqui, mas a gente precisa ver que a parede desse apêndice está espessada. Ela está mais larga do que ela deveria ser.
Esse apêndice está com uma longitude, que é isso aqui, maior do que o que deveria ser. Aqui nessa imagem você consegue ver